Muito bem, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Boa noite! Vamos para mais um vídeo. Primeiramente, Deus abençoe a todos vocês na Shalom do Eterno, na paz de Jesus, independente do lugar onde você esteja aí assistindo esse vídeo agora. Meu amigo, minha amiga, Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo carinho, eu agradeço a todos que têm feito inscrição no nosso canal, tá bom? Diga-me de onde você está falando aí que eu vou responder você, eu vou mandar um coraçãozinho para você aí e responder você, interagir, né, com você aqui no canal, tá bom? Tem muitas pessoas, né, participando aqui no canal, pessoas de outros países, então olha, um abraço e que Deus derrame toda sorte de bênção para a sua vida, para a sua família, enfim, para todos vocês de coração. Olha só, gente, vamos para mais um vídeo, tá? E olha, deixa o teu like aí, tá bom? Nos ajude aqui no nosso canal. Olha só, eu tenho feito aqui alguns vídeos, né, reagindo, rebatendo contra um canal aí, que é o canal que se chama Apologético. Que de apologética não tem nada, porque esse canal se acha o dono da razão, só que não. Eu me refiro ao pastor Martins, sim, o pastor Martins, que tem feito uma sequência, né, tem gravado uma sequência de vídeos falando da Adventista e ele está pegando, né, muito agora no pé do pastor, né, do doutor Rodrigo Silva. Parece, né, que ele quer um debate com o doutor Rodrigo Silva. Sabemos que o doutor Rodrigo Silva é um pastor que tem um comportamento muito exemplar, é um pastor que respeita todas as religiões, é um pastor que tem muita credibilidade no Brasil e respeito por outras denominações, e o pastor Rodrigo Silva tem recebido convite para pregar, para participar de podcast, para participar até de programa de televisão, em viagens para Israel, né? Essa tem sido a missão, né, do doutor Rodrigo Silva. Só que tem pessoas que não conseguem se alegrar, né, com a vitória do nosso irmão, né? Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que não gostam da vitória do seu próximo, né? Eu me alegro quando eu vejo pessoas crescendo tanto na vida primeiramente espiritual, como também na vida material. Eu me alegro por isso, porque eu consigo, né, ver o esforço, o trabalho e principalmente a mão de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, Rodrigo Silva, todo sucesso para você, você merece, que Deus abençoe tua vida. Só que tem pessoas que não gostam, tá? Inclusive, o pastor Martins, né, ele tem feito aí uma sessão de vídeos falando sobre o doutor Rodrigo Silva, chamando ele de herege, com um monte de palavras pejorativas. Em um vídeo que ele gravou, que eu vou soltar aqui o áudio para vocês, que ele participou de um debate ali entre amigos, numa reunião entre amigos numa rádio, que é uma rádio muito famosa na internet, parece que com o pastor Júlio César. Inclusive o pastor Júlio César é muito querido, ele recebeu já o doutor Rodrigo Silva na rádio, como também recebeu o pastor Ezequiel da Adventista na rádio. Olha só, recentemente gravei um vídeo sobre o pastor Martins falando do Rodrigo Silva. Agora, pode acontecer um possível debate entre o doutor Rodrigo Silva e o pastor Martins, tá? Que é do canal Apologético. O pastor Martins, inclusive, ele disse que não consegue ver os adventistas, né, como seus irmãos. E isso é muito sério. Para uma pessoa falar assim, olha, eu não vejo os adventistas como meus irmãos, agora eu consigo enxergar a igreja tal, fulano como meus irmãos, agora eu não consigo enxergar a igreja adventista como meus irmãos. Então isso é uma fala séria, né, de intolerância e perseguição religiosa, ao ponto de dizer, né, que os adventistas também não vão ser salvos. Ele afirma que os adventistas não vão ser salvos. A Bíblia diz nos Evangelhos, na Epístola de João, 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém declara
Ou seja, se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão e quem vê não pode amar a Deus a quem não enxerga. Marcos capítulo 9, versículo 38, diz assim: quando João ele viu um grupo de pessoas expulsando demônio, ele falou o seguinte: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios usando o teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não era um dos nossos. Olha só, o versículo 39. Jesus falou o seguinte: não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Eu lhe digo a verdade, quem lhe der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ou seja, o que acontece com o pastor Martins? Ele quer engajamento, né? Falando do Dr. Rodrigo Silva, ele quer engajamento, pois se você pegar vídeos do Dr. Rodrigo Silva, está em alta, né? No YouTube devido suas participações em podcast, em suas idas e vindas, né, a Israel. Então isso gera um desconforto, né, para o pastor Martins. É uma opinião minha, tá? Para mim, isso não passa de inveja. E eu consigo assim visualizá-lo quando ele faz vídeo falando do Rodrigo Silva, da Adventista e do grande conflito. Eu consigo perceber veneno descendo sobre os seus lábios. É isso que eu consigo enxergar. Ele faz uma série de vídeos falando sobre a Adventista, o livro O Grande Conflito. E olha, você está fazendo propaganda gratuita. Porque quanto mais você fala mal, mais as pessoas têm curiosidade de querer conhecer a Adventista, de querer saber quem é o Rodrigo Silva, apesar que o Rodrigo Silva é muito conhecido. Eu já assisti um podcast do Dr. Rodrigo Silva debatendo com um ateu. Que debate pacífico. E centenas, milhares de jovens ali assistindo o debate, no podcast, falando, olha, gostei do Rodrigo Silva, pastor diferenciado. Porque é um ser humano, né, gente? É um ser humano que não tem inveja, não tem inveja do crescimento, da vitória do seu irmão. E olha só, para mim, na minha opinião, o pastor Martins quer biscoito. Ele quer se aparecer usando o nome do Rodrigo Silva para ter engajamento para o seu canal. Por quê? Porque o Rodrigo Silva ele é tão sábio que ele nem perde o tempo, né, respondendo o Martins. E tudo que o Martins quer é que o Rodrigo Silva faz um vídeo falando do pastor Martins. Mas o Rodrigo Silva ele não vai perder tempo fazendo isso. Porque tudo que esse pastor quer, ele quer biscoito. Tá? E a implicância que o pastor Martins tem com o Adventista é devido aos livros de Ellen White. Né? E o seu canal é destinado a atacar principalmente os adventistas, porque a maioria dos vídeos é de ataque aos adventistas. Ele se acha o dono da razão e que a sua suposta verdade que ele ensina é absoluta e a dos outros não. A verdade que você ensina não significa que essa verdade representa as verdades de Deus. Tá bom? E olha, temos várias religiões no mundo. Eu respeito todas. Eu tenho amigos padres, tenho amigos pai de santo. Sim, eu, Alberto Bazarello, tenho. Eu consigo conviver com eles, convivo. Não perturbo eles, eles não me perturbam e assim a gente vai vivendo a vida. Agora, um pastor atacar uma igreja e dizer que essa igreja é uma igreja que para ele, né, ele não acha, ele não vê essa igreja, essa denominação da Adventista como seus irmãos, pelo amor de Deus, né? Ô, pastor Martins, pelo amor de Deus, né? Olha só,
Por que você não fala do judaísmo messiânico? Por que você não faz vídeo falando do judaísmo ortodoxo? Você já parou para ler os livros da cultura judaica? Eu tenho um livro aqui, ó, da cultura judaica, ó, o Novo Testamento, comentário do Novo Testamento da cultura judaica. Eu tenho um livro da Taina, que é um livro do comentário judaico. Tenho a Mishnah, Pirkei Avot, tenho ali tratados do Talmud, tenho ali comentários da Nalaha Avot, tem um livro de Kohelet, que é o livro de Eclesiastes, tem vários comentários, uma vasta literatura da cultura judaica. Tem livro de Kabbalah. Você já parou para ler esses livros? Eu acho que se você parar para ler esses livros, eu tenho certeza que você vai se achar o dono da razão e vão dizer que os judeus estão errados. Por exemplo, cada movimento tem a sua literatura própria, embasada na Bíblia e da opinião de seus líderes. Por exemplo, no caso, Ellen White. Ela tem sua literatura, seus livros. Como também no caso da Igreja Presbiteriana, que é um movimento calvinista de João Calvino. E se você estudar a doutrina calvinista, existe muita contradição com a Bíblia. Tem também o movimento espírita. Agora, por que você não faz vídeo falando dos judeus? Judeus, olha, judeus ortodoxos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Judeus ortodoxos, tá? Eu não vou dizer todos, mas tem um grupo de judeus ortodoxos que acreditam em reencarnação. Que a pessoa, ela morre e ela pode voltar em outra vida. Por que você não fala vídeo falando sobre eles? Porque sabe que vai apanhar, né? Vai apanhar no termo de sabedoria e conhecimento. Você não vai ter argumento para confrontá-los, não vai ter. Por que você não fala? Inclusive, a literatura judaica temos Maimônides, que foi um grande erudito e médico, que deixou uma vasta literatura e um legado para os judeus de hoje. E o povo judeu também é conhecido como o povo do livro. Por que você não persegue o povo judeu? Chama o rabino para debater com você. Aliás, chama o rabino Mateus Andona, que é da sinagoga Ensinando de Sião. Ele é messiânico. Chama o rabino Ventura, da Sinagoga Sem Fronteira. Ele é ortodoxo, ele não crê em Jesus. Chama ele. Chama o rabino Marcelo Guimarães, que é também da Ensinando de Sião. Chama o rabino Marcos Abraão. Chama o Marcos Abraão. Duvido que você chama, Martins. Sabe por causa de quê? Você vai ficar com medo. Com medo. Com medo de levar uma enxurrada de conhecimento. Olha só a literatura que nós temos na cultura judaica. Temos o Talmud, que é um livro milenar. Temos o Zohar Kedushá, que é um livro milenar. Temos a Mishneh Torah. Temos o Shuran Arush quer dizer mesa aposta, que quer dizer código de lei judaica. Temos o Sidur, que é livro de orações. E temos o Taina, que é um livro que eu tenho também aqui, que é o Taina. Por que você não faz vídeos falando dele? Agora vamos aqui escutar o que o Martins falou aqui da Adventista e do Rodrigo Silva. Olha só. Vamos aqui ouvir aqui. Vou aumentar aqui primeiro. Ó. Recentemente, você citou aí o pastor Rodrigo Silva. Obrigado, Thaís. Ele é adventista. E ele esteve aqui no programa e no finalzinho do programa, não sei se você estava assistindo ao vivo, se você viu depois. Não tive jeito, porque o telefone tocou por centenas de vezes. Eu tive que entrar e assistir. E ele citou o seu nome no final. Falando, né, que... Eu não lembro exatamente qual foi a citação. Ele diz, ele me chama de nocivo, ele me chamou de hater também. Porque para ele é um hater, né, no caso, ele vai te considerar isso. Mas como você lida com essa menção ao seu nome aqui? E eu
perguntei se ele toparia participar de um debate, parece que ele disse que sim. Eu tô às ordens também. Bom, deixa eu explicar uma coisa, você que está em casa me assistindo. Não sei, acho que o pastor César não concorda comigo nesse aspecto, mas eu faço uma diferença entre discutir com o líder de seita e com o membro de seita. Olha só, líder de seita e membro de seita. Olha, eu quero deixar bem claro aqui, gente, que eu estou fazendo um comentário sobre o pastor Martins. Olha, eu não tenho ódio dele, não tenho ódio, pelo contrário, eu a amo, eu oro por ele. Não consigo enxergar, visualizar ele como um inimigo, eu não tenho inimigo. Se tem um inimigo, se eu tenho um inimigo, esse inimigo sou eu mesmo, que todos os dias eu luto contra a minha carne. Mas eu não consigo enxergar o meu próximo como o meu inimigo. Não consigo, gente. O que eu estou fazendo aqui é apenas um reality das asneiras que ele fala da Adventista, mas isso não quer dizer que eu tenho rancor, que eu tenho... Não. Eu não consigo enxergar ele e visualizar ele como um inimigo. Eu não tenho inimigo. O meu inimigo sou eu mesmo. Eu tenho que lutar contra mim mesmo. Mas eu não consigo enxergá-lo como inimigo. Inclusive você que está assistindo esse vídeo, ore por ele, tá? Ore pelo pastor Martini, que ele precisa muito, tá? Porque ele tem que saber que a verdade dele não significa que é a verdade de Deus, tá? Vamos continuar aqui. O membro da seita é a vítima. Ele é a pessoa vitimizada nesse processo. O líder da seita, ele é o vitimizador. Ele é o que faz as pessoas sofrerem nas mãos da doutrina sectária. E aí, eu acho muito difícil imaginar que eu vou pegar a Bíblia, vou sentar diante do Papa Francisco e falar: santidade, olha aqui, idolatria é pecado, santidade. O senhor precisa exortar a sua igreja a parar de adorar imagens, a parar de venerar escultura, a parar com isso, vamos voltar para a Bíblia. Lutero tentou fazer isso, inclusive. Ele queria que o Papa Leão se convertesse. Ele não queria que Lutero não queria fundar uma igreja. Lutero queria reformar a igreja católica. Mas o tema dele com o Papa Leão não era idolatria. Era outras coisas. Estou só dando um exemplo. Sim, tá? Então, imaginar que o Papa vai descer do pedestal dele e converter-se é utópico. Mas seria legal? Seria, e não é impossível. Não é impossível. Mas entenda uma coisa. Porque em menor escala isso acontece, né? Em menor escala, muito. Agora entenda uma coisa. É quase impossível. Mesmo porque eu acho e entendo que o Papa já está... Não é quase impossível. Deus, ele... Tito 2,11. A graça de Deus se ha manifestado a todos os homens. Depende muito. Isso vai depender muito do Papa, do Padre. Vamos lá. Está num nível de apostasia que não tem mais volta. Tá certo? Eu não estou dizendo que o Rodrigo... Isso eu não tiro a razão dele em falar do que ele falou aqui. Ele falou certo, mas ele vai entrar agora sobre o Rodrigo Silva. O Silva chegou a esse nível. Mas o Papa, por exemplo, acho difícil voltar. Então o que acontece? Aqui eu não tiro a razão dele, tá? Ele falou sobre... respeitando aqui os católicos, eu não tiro a razão dele. Realmente, Roma tá o cúmulo do absurdo. Roma tá o papado, tá o cúmulo do absurdo. O Vaticano tá o cúmulo do absurdo de apostasia. Eu não tiro a razão dele. Tem muita coisa que ele fala que é coisa séria, coisa boa, tá? Tem muita coisa que ele fala é coisa boa. Acontece, o líder de seita, você tem que ser firme com ele. Você e o João... Eu só acho errado o modo dele falar, o líder de seita, porque isso aqui já é um ataque que ele está dando, que é para fazer com que os ouvintes, né, ficam alarmados com essa palavra de seita, a terminologia seita. O Rodrigo Silva discutindo na internet, é isso? Por que eles não discutimos na internet. Eu tenho um canal do CACP Vídeos, né, que a gente trabalha com vídeos apologéticos, e lá no meu canal eu já refutei ele em vários momentos. Um dos vídeos mais visto do canal é: não chamem o Rodrigo Silva na sua igreja. Sim, inclusive tem mais de 400 mil de views. Você ali atacando o Rodrigo Silva aí, né? Já tem uns 2 anos que você gravou esse vídeo e parece que o vídeo contribuiu para que as portas, né, se abrissem para o Dr. Rodrigo Silva pregar nas igrejas e também em entrevista de podcasts.
Vamos lá. Tem quase 500 mil de visualizações. Então, na verdade, não foi a primeira vez que ele me citou. Ele me citou em outro canal, numa entrevista de uma emissora católica, onde ele fala do vídeo. Não de mim especificamente, mas ele fala Acho do que vídeo. não, de você foi a primeira vez. Isso. Mas assim, ele me citou... Porque ele é coerente, né? Ele é sábio, ele é coerente. Sem colocar meu nome, mas ele citou o vídeo. Então, o que acontece? O que eu explico para a igreja? Porque o Rodrigo Silva, ele está seguindo a cartilha da sua profetisa. No livro Compositor Evangelista, Ellen G. White manda que os pastores adventistas se aproximem dos pastores cristãos, dos pastores protestantes. Eu disse uma coisa aqui, eu gostei muito do... ele é uma pessoa muito agradável. Sim, muito educado. Muito Fala como cordeiro, claro. Ó, fala como cordeiro. Olha a atitude dele, gente, como é debochado, né? Isso aqui é ranço. Ranço. Tipo assim, o pastor Júlio César, né, parece que é o nome dele, o Rodrigo Silva é muito agradável, realmente ele é muito agradável, ele trata todo mundo bem, independente. Eu nunca vi Rodrigo Silva fazendo cabeça de ninguém, podcast, em pregações, nunca vi. Já vi ele pregando na Assembleia de Deus, ele pregou ali, as pessoas fizeram perguntas para ele, ele respondeu, mas ele em nenhum momento convenceu as pessoas a se tornarem adventistas. Eu acho que ele é sincero ele é um jeito de ser. Cada pessoa tem um jeito de ser. Sim. Não estou discutindo o jeito. Mas eu pessoalmente tenho dificuldade de ver sinceridade ali. Mas eu não tenho essa dificuldade. Mas é o seguinte... Olha só, viu que o pastor Sérgio, parece, ele falou que não consegue ver dificuldade, né? Não tem dificuldade de ver que o Rodrigo Silva é uma pessoa sincera. O pastor Martini já falou, eu já não consigo. Eu falei para ele que o adventista, como é que você lida com o adventista que lá na escola sabatina geralmente chama os escritos da arte de palavra de Deus, abre a palavra de Deus aqui, diz, nos primeiros escritos, por exemplo, ou no, sei lá, no ele disse que não era verdade. Ele falou, não, eu nunca vi, não sei o que. Isso é verdadeiro? O que? Essa frase, isso acontece? Que ele nunca viu isso? Não, eu não sei, né? Porque aí eu tenho que estar do lado dele o tempo todo para ver, mas é uma coisa comum, né, da igreja. Eu nunca vi um adventista falar que os livros de Ellen White é a palavra de Deus, é como se substitui a palavra de Deus. Nunca vi isso, nunca vi um adventista falar isso aí. Até mesmo aqui inscritos do canal aqui também já falaram isso aí. Nunca viu um pastor usar o livro de Ellen White como se fosse maior ou mais que a Bíblia. Nunca vi. Claro que ele viu. Eu até postei no canal do CSP um vídeo antigo do Leandro Quadros, falando que tem que ler os livros da Ellen White, porque quem não lê os livros da Ellen White está com o pé no inferno. E no final desse videozinho, o Leandro Quadros intercambia a Bíblia com os escritos de Ellen White, sem perceber, ele faz inconscientemente. Sendo que aqui ele gosta de distorcer, né? De distorcer as palavras dos pastores da Adventista, puxando sempre pro lado dele, puxando sempre sardinha pro lado dele. Então é só você pegar os vídeos do Rodrigo Silva, por exemplo. Não, aqui mesmo no programa, eu falando isso outra vez com o outro adventista, que o Ezequiel Gomes. O Ezequiel, que ele falou que você tá falando a verdade, que é realmente assim, e é realmente assim. Eu também já estive dentro da igreja adventista, já assisti escola... Pastor Ezequiel Gomes, gente, olha, eu não conheço muito, mas pelo que eu vejo, ele é adventista, mas ele é bem perdidinho, viu? É bem perdidinho mesmo, inclusive... Ele é adventista e ele fala mal da sua própria denominação. Não consigo entender isso. Vamos lá. Sabatina, e é do jeito que você falou. Vamos abrir a palavra de Deus. Ellen White disse assim, porque para eles, Ellen G. White e diz a palavra de Deus. Agora, voltando à questão, aí você fala, pastor, como você vê o Rodrigo Silva? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia bem rústica para você entender. Você que é anticorrupção, você que não gosta, vamos falar de política só um pouquinho, tá, pastor César? Você que não gosta de corrupção, de coisa errada. Ele vai entrar aqui numa área que não tem nada a ver com o assunto, vai falar sobre o PT. Inclusive, ele... Deixa pra lá. Minha língua coça pra falar aqui, mas eu tenho que me segurar. Aí você escuta um discurso da Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, falando de honestidade e combate à corrupção. Sabendo de todos os... Deixa a mulher pra lá, rapaz. Deixa a mulher pra lá. Por isso que muitos evangélicos não conseguem ganhar político pra Jesus. Deixa a mulher pra lá. Se ela tá se corrompendo, problema é dela, meu irmão.
Deixa ela pra lá, rapaz. Crimes que já foram feitos politicamente pelo partido dela. Como é que você se sente? Então, diante do fato, você se sente, puxa vida, aquilo é uma ofensa para você. Quando eu escuto esses midiáticos da Novo Tempo, que é Rodrigo Silva, Leandro Quadros, Ivan Saraiva e etc., falando, né, sobre a fé adventista, que não é bem assim, que os apologistas brasileiros são apologistas papagaios, que eles não pecam de fontes primárias, que não... Por exemplo, o Rodrigo Silva aqui tentou explicar quando Ellen White chama as igrejas cristãs evangélicas de caídas, depravadas, de sinagogas de Satanás. Ele falou isso aí, ele explicou, eu vi o vídeo que ele falou. Ele falou que na época em que Ellen White, ela pregou isso, escreveu sobre isso, era uma época em que realmente, né, na década dela, as igrejas, né, de antigamente estavam realmente passando por um período de apostasia. Realmente, para a época dela, tá? E nos dias de hoje é diferente? Não. É muito forte, pastor César. Ela chama isso. De sinagoga de Satanás. Aí o Rodrigo Silva falou assim, não, tem que ver o contexto. Sabe de onde eu tirei essa informação? Embora tenha os livros da Ellen White, mas está aqui. O livro do Ken Wright. O doutor... você gosta muito de Ellen White, tem os livros dela, né? Legal. O Ken Wright, o reverendo Ken Wright, ele escreve, ele viveu com a Ellen White. Ele viveu, ele conviveu, ele foi adventista. Então, quando ele fala que a Ellen White estava sabendo o que estava dizendo, inclusive já no início do século XX, antes dela morrer, ela confirmava que as igrejas evangélicas eram sinagogas de Satanás, aquilo não está fora do contexto. Na época dela, repito, existiam muitas igrejas que estavam em apostasia. É verdade isso, já existiam as igrejas que estavam em apostasia. Aí hoje é mimimi, falar isso aí é mimimi falar isso aí. Se Jesus estivesse aqui na Terra, vamos supor se ele viesse aqui pregar aqui novamente aqui, muitos evangélicos não iam querer ouvir ele. Iam falar que ele era o anticristo. Melhor dizendo. Iam dizer que ele era um falso profeta. Eu vou pular aqui o vídeo. Ellen White, ela... Eu vou pular aqui porque a gravação ela só pode ir até 30 minutos, tá bom? Mas eu vou botar aqui no final, olha só o que ele fala no final aqui dos adventistas, olha só. Aqui ele está falando de Ellen White, sabemos que ele já fala e ele não se cansa de falar mal. Vou pular aqui para o final, olha o que ele fala de Ellen White. Eu já preguei na Igreja Adventista da Promessa. Ó. Já estive lá. E o pastor que me recebeu hoje tem uma igreja independente, é evangélico. Tá entendendo? E eu já estive lá pregando na Igreja Adventista da Promessa. Me trataram muito bem. É uma igreja que respeita as demais igrejas, apesar de guardar o sábado. Porque mas ela não é whiteana, né? Exatamente. Ela não tem... Apesar de guardar o sábado, o que tem guardar o sábado? O sábado é bíblico. Os 2.300 tardes de manhã. Não tem essas coisas todas. E eles rechaçam profundamente Ellen G. White como o espírito de profecia. Agora vamos lá. Você também... De alguém chegar em mim e falar, pastor João Flávio, o senhor está mentindo isso aqui, porque aqui a verdade é essa. Então, eu apresento o fato, acabou. Contra fatos. Agora, não resta argumentos. Agora, vamos lá. Então, eu vou cutucar esse debate. Olha o que ele vai falar. As ordens. O que eu quero que o espectador entenda, pastor César. Quem ganha é o ouvinte. Sim, mas as pessoas que são adventistas, estão estudando sobre, ganham. As pessoas que são evangélicas, estão estudando sobre, ganham. Então, agora, deixa eu só te falar uma coisa rápida. Eu não tenho raiva da Igreja Adventista. Seria um sonho para mim, um desejo ardente, ver os adventistas abandonando as falsas profecias de Ellen White, como fizeram os adventistas da Promessa. Eu acho os adventistas da Promessa nossos irmãos, apesar de guardar o sábado. Já não acho os adventistas do sétimo dia nossos irmãos. Viu? Ele não consegue enxergar adventista como irmãos dele. Vamos esperar o debate, né, entre ele e o Rodrigo Silva. Eu acho, para mim, na minha opinião, esse debate não deve acontecer, que o doutor Rodrigo Silva nem liga para isso. O que o pastor Martins quer é mídia, quer engajamento. Pessoal, até mais, e Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, no nome de Jesus.